Boa noite, me chamo Pedro e estou no Brasil, disposto para transmitir o temário do curso de conhecimento de si mesmo por estes canais. Este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para o despertar da consciência, pois este é o objetivo da nossa existência. Este ensinamento foi organizado por seres de consciência desperta. Estão aptos a nos ensinar o caminho secreto, o caminho da autorrealização íntima do ser, o objetivo da nossa existência. O nosso contato telefônico, WhatsApp, no Brasil é o seguinte: 55, o Brasil, 62, a região, 991 92 93 55. Nosso contato WhatsApp e Telegram, mais 55 62 991 92 93 55. As pessoas que estiverem interessadas nestes ensinamentos no idioma português e em qualquer idioma, e nós colocaremos em contato com o idioma correspondente, que nos escrevam, que nós temos também alguns materiais, PDFs, algumas esclarecimentos, e através desse contato nós podemos interagir. Temos também conferências presenciais, temos conferências online por chamada de vídeo, por chamada de vídeo via Skype, onde se pode interagir, tirar as dúvidas. Então, o tema que nós vamos ver hoje é o número 46 do temário de 50 conferências: como evitar as poluições noturnas e as caídas sexuais. Então, se nós compreendemos que a energia sexual é a nossa energia que vai nos permitir criar os corpos internos, que vai nos permitir regenerar os corpos físico, vital, e criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Se nós compreendemos que a alquimia ensinada na Idade Média e em muitas épocas é uma prática correta, é uma prática real, então nós precisamos aprender a cuidar da nossa energia sexual, cuidar do nosso sêmen, cuidar da energia sexual do homem e da mulher. É essa energia que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá compreensão, que nos dá poder, que pode nos dar poder, os poderes reais. Nós podemos desenvolver os corpos internos e liberar a nossa essência do ego com o cuidado que tivermos com a energia sexual. Então, o ego enfrasca a nossa essência, e esse enfrascamento se deve principalmente à fornicação. É a fornicação que fortalece os defeitos psicológicos. Então, quando nós deixamos de fornicar, deixamos de perder as energias,
nós nos fortalecemos. Então, são algumas orientações importantes, básicas, para que nós possamos economizar e utilizar corretamente a energia sexual. Então, a energia sexual é a nossa força, o nosso poder. Então, o que faz nós perder a energia sexual? Então, durante o dia, nós temos impressões. Nos chegam impressões. Chegam as impressões através dos 5 sentidos. E se essas impressões não são transformadas, se nós nos identificamos com essas impressões, nós estamos consumindo a nossa energia já nesse momento. Nesse instante, já estamos consumindo a energia. Então, nós devemos aprender a transformar as impressões e não nos identificar com as coisas do dia a dia, com nada. Não apenas no sentido sexual, mas em qualquer sentido emocional, instintivo, em qualquer um dos centros, se nós nos identificamos e exageramos, nos impactamos com alguma coisa, estamos consumindo energia sexual, estamos desequilibrando os centros. Então precisamos aprender a transformar as impressões e não deixar que essas impressões nos impactem internamente, não deixar que elas penetrem nos nossos centros, que elas penetrem no nosso coração. Transformar as impressões é fazer uma reflexão, colocar algo positivo e algo negativo, o que de bom isso me traz e o que de mal isso me traz. Colocar em balanço, avaliar tudo o que nos chega e não engolir em seco. Fazer uma reflexão para ver se isso realmente é assim ou assado. E assim não nos identificamos, não adormece a nossa consciência. Então, quando nós nos identificamos com alguma coisa, nos impactamos e nos envolvemos com ela, isso adormece a nossa consciência e consome a nossa energia sexual, consome todas as nossas energias e entre elas a energia sexual, que é a mais afetada. Também a lascívia, os pensamentos, essa lascívia que se tem através da mente, imaginações, recordações de imagens, essas coisas que geralmente se tem durante assim horas em que se está identificado com alguma coisa, com algum defeito, quando alguém gosta de ver filmes, imagens, essas coisas, novelas, essas coisas todas. Então, isso nos prejudica, nos faz consumir energia, enfraquecer energia e durante a noite, durante as horas em que estamos, o corpo físico dormindo, o corpo astral está em atividade e vai então realizar essas atividades que durante o dia nós apenas imaginamos, apenas
tivemos lembrança, pensamos nela. Então isso durante as horas de sono. O nosso corpo das emoções vai atrás disso. E com isso se pode cair em uma poluição noturna. Então, o que é uma poluição noturna? Uma poluição pode ser noturna ou diurna, pode ser em qualquer momento que se esteja adormecido o corpo físico. Uma poluição é uma perda involuntária da energia sexual. Pode o corpo astral defeito estar em atividade no mundo astral e utilizar o corpo astral para talvez até praticar um ato sexual. E nesse ato haverá derrame de energia e isso repercute no corpo físico e no corpo físico também se perde a energia. Isso é uma poluição que pode ser noturna ou não. Uma poluição durante as horas do sono. E isso é prejudicial para nós que queremos economizar energia para o trabalho de autorrealização íntima do ser. Os detalhes, todos os detalhes luxuriosos, qualquer detalhe, qualquer identificação durante o dia, se nós olhamos para uma pessoa do sexo oposto e admiramos, isso é um detalhe luxurioso e à noite ou durante as horas de sono pode repercutir em uma poluição. E também pode ser em uma prática, pessoa que esteja praticando o arcano pode cair nessa prática, durante a prática pode cair, porque perde a concentração. Se identificar com alguma imagem, alguma coisa, algum detalhe luxurioso que durante o dia não foi trabalhado. Também podem acontecer ataques noturnos, ataques por uma bruxa ou um bruxo. Um homem será atacado por uma bruxa e uma mulher será atacada por um bruxo. Então, isso pode acontecer durante a noite. Pode alguma força negativa nos atacar durante a noite, atacar o próprio corpo físico. Enquanto o corpo astral está fora, essa bruxa, esse bruxo pode atacar o nosso corpo físico no nosso leito. E isso deve ser combatido. Então, isso nós vamos explicar mais tarde, ainda agora, como fazer alguma coisa, algo para evitar esses ataques. Durante o sono também se pode ser atacado internamente por um bruxo ou uma bruxa. Se pode ser seduzido internamente, sexualmente, durante as horas de sono, se pode ser seduzido e a consciência adormece e a pessoa no próprio mundo astral vai praticar sexo com uma forma mental. Essas formas mentais se criam durante as horas em que estamos acordados, quando nos identificamos com alguma figura, algum corpo do sexo oposto, alguma imagem que se vê em televisão, que se vê em computadores, enfim, em fotografias. Se pode
se identificando com essa imagem, se pode criar, então se cria uma forma mental e se identifica com essa forma, e durante as horas de sono isso repercute. O corpo astral vai estar em contato, vai entrar em contato com essa forma mental e vai copular com ela. E isso provoca uma perda involuntária da energia sexual. Então é necessário trabalhar durante as horas em que estamos acordados, para que nas horas em que estivermos o corpo adormecido, que a consciência não esteja adormecida. Então é andar despertos durante o dia, para que durante a noite também estejamos despertos, a ponto de não nos identificar com cenas, com imagens, com imagens do sexo oposto, enfim, estar atento durante o dia, para que durante as horas de sono também se repercuta esse estado. Então, são muitas coisas que podem contribuir para que haja uma poluição ou uma caída sexual. Também a questão dos alimentos. Os alimentos devem ser alimentos o mais natural possível, mais frescos possíveis. Não comer enlatados, não comer carne de porco, isso é 100% prejudicial. Também os peixes de lodo, esses peixes de couve, são alimentos que não convêm, que não nos servem, não servem para a pessoa que queira transmutar a sua energia. Carne de porco, derivados, enfim, tudo o que deriva desse animal não nos serve. E a carne do bagre, do peixe de couro, não nos serve também. Então, os alimentos devem ser cozidos e serem consumidos logo. Não usar esses alimentos enlatados, congelados, que ficam por tempos congelados. Um alimento, depois de ser cozido, ele dura algumas horas ainda com as suas características naturais, normais, próprias para o consumo. Depois de algumas horas já perde essa pureza, essa naturalidade, e já não contém o que é necessário para a alimentação e para a energia sexual. Então, os alimentos devem ser selecionados com muita cautela, sem fanatismo, sem exageros, ter um cuidado e refletir sobre isso, que tudo o que é natural, que não é adulterado, é o que será o melhor para nós. Quanto mais natural, melhor. Os produtos, os cereais adulterados perdem a sua característica natural, e é claro, já são, podemos dizer assim, já não são próprios para aquela pessoa que queira fazer o trabalho de transmutação da energia sexual. Então, os cuidados, cada um de nós
deve observar, deve refletir e ir chegando às suas conclusões, às suas compreensões e, na medida do possível, ir se organizando, sem exageros, sem fanatismos, sem extremos. Então, outras coisas para que se tome cuidado são, então, a pessoa que não está transmutando deve praticar a morte, não alimentar os defeitos, nenhum dos defeitos, não alimentar os defeitos da luxúria, para que a energia se conserve. Então, a energia daquela pessoa que não está transmutando vai sendo armazenada, vai sendo depositada em um recipiente interno, em algum lugar, nas glândulas sexuais, e essa energia precisa ser, como não está sendo transmutada, ela deve ser sublimada. Sublimar a energia é fazer subir essa energia, mesmo estéril, fazer subir pelos cordões de Ida e Pingala. Tanto a transmutação sexual como a sublimação, a energia passa por esses cordões. Na transmutação, ela passa polarizada com o polo oposto. Sobe pelos cordões de Ida e Pingala, esses dois cordões que circundam a coluna vertebral, as cobras. Então, a sublimação também vai ser feita por esses cordões, através da respiração, e se deve fazer diariamente, alguns minutos, aquela pessoa que não esteja transmutando, e também aquele que está transmutando durante talvez um tempo que não possa transmutar por algum motivo, que o cônjuge esteja em menstruação durante esses 7 ou 8 dias, precisa fazer a sublimação. Já a mulher, na época da menstruação, não faz a sublimação. Apenas o homem fará a sublimação durante esses dias, durante esses 8 dias, em que deve estar afastado da sua esposa. Devem, então, dormir em lugares separados, porque a energia da mulher está passando por um processo de involução, e isso tem algumas consequências que são negativas se o homem estiver em contato com ela. Então devem dormir em lugares separados, não dormir juntos. Então, nessa época não se ativa a energia sexual de forma nenhuma. As carícias durante o período menstrual não devem existir. Essas carícias, nesse período, revivem os defeitos já eliminados, já mortos. Revivem, e então isso é prejudicial. Não deve existir as carícias durante o período menstrual. Então são muitas coisas. Então a sublimação, nós vamos explicar como se faz a sublimação. Então, o homem, no período que
estiver afastado da sua companheira, vai sublimar a sua energia. Vai então, através da respiração, se inicia tapando a fossa nasal esquerda e se inala, imaginando que a energia sobe nasce no testículo esquerdo e passa pelo lado direito, após no coração pelo lado esquerdo e novamente ao lado direito e exala pela fossa nasal direita. Então se faz com o Ham-Sa, se faz dessa forma. Ham. Sa. Ham. Sa. Isso se faz durante alguns minutos, 10 minutos, 15 minutos, o quanto entender que seja necessário. Então, quando se tapa a fossa nasal esquerda, vai se imaginar que a energia sobe desde o testículo esquerdo, passa no centro instintivo ao lado direito, no coração ao esquerdo e novamente pela laringe vai passar para o lado direito e exalar pela fossa nasal direita. E ao contrário, quando se tapa a fossa nasal direita, a energia nasce no testículo direito, passa no centro instintivo para o lado esquerdo, já pelo lado direito no centro do coração e pela laringe para o lado esquerdo e exala pela fossa nasal esquerda. Então isso é a sublimação e se acompanha com a respiração. Se inala, se imagina que sobe e se exala com o Sa. Então é Ham, Sa. Também se pode fazer simultâneo os dois cordões, imaginando apenas que a energia circula por esses cordões e não se tapa nenhuma das fossas nasais, apenas que se requer um pouco mais de concentração. Então isso é para que a energia que está acumulada nesse recipiente interno seja que suba, então sublimada. Ela não é transmutada, é apenas sublimada. Então a mulher é ao contrário. Para a mulher esse processo é ao contrário. Inicia com a fossa nasal direita, continua com a esquerda e também pode fazer a sublimação pelos cordões simultaneamente, imaginando que sobe pelos cordões e se exala pelas fossas nasais. Então, aquela pessoa que queira realmente aprender essas técnicas, que nos escreva neste número WhatsApp, que nós daremos todas as orientações necessárias. E reforçando que a mulher, durante o período menstrual, não faz a sublimação. Só fará em alguma outra oportunidade, alguma outra ocasião em que esteja normal e não possa praticar a transmutação, ou que esteja solteira, ou que esteja impossibilitada de praticar com seu companheiro. Então existem lugares onde existem larvas, lugares que nós frequentamos, que no possível devemos evitar, que são cinemas, são teatros,
motéis, são lugares que nós devemos erradicar dos nossos hábitos. Então, esses lugares, shopping centers, salas de cinema, até mesmo igrejas, tem muitas larvas, e essas larvas sobem pelo nosso corpo vital, pela nossa aura, e ficam pairando na nossa aura, e isso prejudica e provoca também as poluições e caídas sexuais. Então, para combater isso, nós devemos usar o enxofre, colocar uma pitadinha de enxofre nos calçados. Os calçados fechados vai ser mais eficiente. Porém, se pode colocar nos calçados abertos também. Uma pitadinha em cada pé do calçado. E se isso, então, nós pisando em cima, vai evitar que as larvas subam, porque elas sobem exatamente pelos nossos pés. Então, isso vai impedir que o enxofre combata essas larvas e vai impedir que elas subam e fiquem agregadas à nossa aura. Então, esses lugares, em ocasiões que não se possa evitar, se combate dessa forma. Também, então, a pessoa que esteja praticando a magia sexual deve primar pela concentração. Então, a falta de concentração é uma causa da caída sexual. Então, a concentração é individual. Cada um vai concentrar-se na sua energia sexual, nos seus órgãos sexuais, no seu processo. E essa concentração vai ser melhor quando nós treinemos isso durante o dia. Então, treinar a concentração vai ser útil para todas as práticas, inclusive para a prática sexual. Então, devemos praticar a concentração, nos esforçar para adquirir a concentração. Então, são muitas coisas que originam as caídas sexuais e as poluições. Então, devemos tomar cuidado com a nossa energia, que a energia sexual é o nosso maior bem que nós temos. Devemos cuidá-la. Então, de quando em quando, na nossa casa, nós devemos fazer uma limpeza do ambiente. Uma limpeza do ambiente, vai ser uma limpeza do ambiente astral e vital. Então, vamos fazer com esta suástica. Então, essa suástica é o contrário da suástica, aquela de Hitler. A de Hitler, as pontas são voltadas para lá, para a direita de quem está de frente. Então, por exemplo, aqui, essas pontas estão voltadas para cá, para a nossa esquerda, aqui. Nós estamos aqui da direita para a esquerda, essas estão voltadas para cá. Então vamos desenhar essa suástica em uma lajota. Pode
pode desenhar com uma caneta dessas e colocar então enxofre. Colocar enxofre em toda essa figura. E antes de colocar enxofre, deve-se ritualizar o enxofre, que é esse elemental do enxofre que vai fazer a limpeza. Então devemos pedir ao nosso Pai que ordene esse elemental que faça uma limpeza do nosso ambiente, desse ambiente onde nós, da nossa casa, do nosso, onde nós vivemos. Então vamos colocar enxofre aí e vamos borrifar álcool. Pode ser álcool borrifado com esse que ficou famoso durante a pandemia, esse spray de álcool. Pode se borrifar com ele, pode se borrifar na suástica, no enxofre. Pode borrifar por todo, não precisa se preocupar. E vai queimar o enxofre, vai queimar o álcool. Então, enquanto isso queima, nós cantamos a conjuração do Belilim, 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 apenas Belilim, e podemos saltar de um lado ao outro. E com isso, as larvas que estão no nosso corpo, nosso campo áureo, vão se jogar aí. O enxofre vai atraí-las e vai queimar. Então isso ficará manchado, ficará todo manchado. São as larvas que caíram aí e foram queimadas. Então, os cuidados, nós cada um vamos refletindo e praticando esses cuidados para não cair e para não perder a energia sexual de nenhuma forma, nem por poluição e também não por caída sexual também. Então, esta é a conferência, este é o tema, a explicação de como evitar as poluições e as caídas sexuais. E a pessoa que queira nos contatar, este é o nosso número: 55 62 991 92 93 55. Muito obrigado e até a próxima.